Estudo 19. Se fosse um homem de bem, teria morrido. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22. O objetivo desse estudo é transmitir o valor da vida espiritual, a importância da vida carnal e o porquê de algumas pessoas desencarnarem mais cedo e outras mais tarde, enfatizando a justiça de Deus em todas as situações. Essa mensagem do item 22 foi ditada por Fénelon em Sens, 1861. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa, que a um bom que receberá, em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que esse se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e credes que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Vamos procurar então entender esse texto. Nós blasfemamos quando, diante de alguém tido como mal que escapa da morte, costumamos dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque a reencarnação é a oportunidade educativa dada a espíritos que faliram em suas missões normais. Por isso, não nos compete julgar a conveniência ou não da morte de alguém, pois é Deus quem determina esse momento. Deus dá a um homem de bem, como prêmio do seu mérito, a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Então não devemos desejar, diante da morte de um homem de bem, que em seu lugar outro fosse, um homem mau fosse morto, porque aquele que parte já concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja principiado a sua. Deus é justo e não permitiria que ao mau homem faltasse tempo para concluir a sua tarefa. Então, seria justo permitir que o homem de bem permanecesse preso à gleba terrestre? Não seria justo. Ele seria como um prisioneiro que, após cumprir a sentença contra ele pronunciada, continuasse no cárcere. Deus, em sua sabedoria e justiça, recompensa quem merece. Logo, quando cumprimos a nossa missão, somos libertados. Prestigiamos a sabedoria das leis de Deus, obedecendo-as. Então, em que consiste a verdadeira liberdade para os espíritos? Consiste no rompimento dos laços que o prende ao corpo. Enquanto se encontra na terra, ele está em cativeiro.
O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, prendendo-o ao orbe terrestre, do qual se sente feliz em libertar-se. A vida física, então, é destituída de valor? Não. Seu valor é reeducativo. Deus, em sua infinita perfeição, não iria determinar que reencarnássemos para apenas desfrutar dos prazeres materiais. A vida física, quando vivida segundo os padrões éticos do Evangelho de Jesus, é abençoada oportunidade de progresso para o espírito. Mas então perguntamos o que devemos fazer para diminuir a importância que damos à vida material. Então temos que buscar valores que nos despertem para as realidades espirituais, cultivar pensamentos elevados e procurar viver de acordo com o Evangelho. A existência espiritual é a única verdadeira. E isso não nos levaria a um alheamento ao meio em que vivemos. Compete-nos manter o equilíbrio, viver no mundo sem nos acompliciar com seus vícios e procurar as realidades espirituais sem fugir às responsabilidades com a vida material. A grande virtude não consiste em repetir os prazeres que a nossa condição humana nos permite. Basta que dosemos as nossas ações com base no discernimento e tudo façamos nos reportando ao Criador. Chegamos então à conclusão de que não compete a nós julgar se é conveniente ou não o momento da morte, mas sim a Deus, que em sua infinita bondade e por acréscimo de misericórdia determina esse momento. Muita paz a todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.